Hoje iremos comentar 10 questões da Lei de Abuso de Autoridade. Mas antes de comentar as questões, iremos fazer um breve resumo da Lei de Abuso de Autoridade. Assim, vamos comentar. Já adiantei o resumo para não ficar o vídeo muito longo. Assim, iremos comentar. Lei de abuso. Os crimes são todos dolosos, específicos e a ação é incondicionada. Só comete quem pratica o MPB. O que é o MPB? Mero capricho ou satisfação pessoal, prejudicar outra ou beneficiar a si mesmo. Observação: não é um efeito automático da condenação, mas fica o quê? Condicionada à reincidência. Pega o bizu. Suspensão. Começa com S de 6 meses. Inabilitação para o cargo, função. O IN de 5 anos. Crimes. Detenção de 6 a 2 anos mais multa. Ou detenção de 1 a 4 anos mais multa. Pena máxima. 4 anos. Mandado de busca. Lei de abuso de autoridade. É das 5 da manhã às 21 horas da noite. Já na Constituição Federal, é de 6 horas da manhã às 18 da noite. Uma observação: não cabe princípio da insignificância e não autoriza a interceptação telefônica. Assim, iremos iniciar as questões. Questão 1. Nelson é membro do Poder Executivo e, no exercício de suas funções, agindo com finalidade específica, olha aqui, agindo com finalidade específica de prejudicar terceiro, abusou do poder que lhe foi atribuído, cometendo crime de abuso de autoridade. De acordo com a lei, esse crime é de ação penal pública, já vimos no breve resumo, que ele é incondicionada. Assim, iremos buscar nas alternativas. A. Incondicionada. Sendo admitida a ação privada se a ação penal pública não for intentada no prazo legal. Até aqui está correto. Cabendo ao Ministério Público editar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e, a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal. Aqui é o nosso gabarito. Gabarito é a letra A. E qual é o prazo? 6 meses. As demais, incondicionada, sendo que, se não intentado no prazo legal, a ação penal pública será admitida a ação privada subsidiária, que está correta também até aqui. Exercida pelo prazo de 1 ano? Não, acabamos de ver, é 6 meses. Entendeu? Condicionada? Não. Condicionada? Não. Vamos para o comentário da questão. Comentário da questão. Gabarito, como falamos, letra A. Os crimes previstos nesta lei são de ação pública incondicionada. Será admitida ação privada se a ação penal pública não for intentada no prazo legal. Cabe ao Ministério Público editar a queixa ou repudiá-la, oferecer a denúncia substitutiva. Intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e, a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retornar a ação com parte principal. Ação privada subsidiária da pública é de quanto? 6 meses, como eu falei, contada a data em que se esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia. Assim, iremos para a questão 2. Questão 2. Nos crimes da Lei 13.869, figura como sujeito ativo apenas quem ocupa cargo efetivo, excluindo agentes temporários, honóricos ou sem remuneração. Aqui, essa questão está errada. Por quê? Não é apenas quem ocupa, somente esses aqui. E não exclui também agentes temporários. Todo mundo ele é sujeito a abuso de autoridade. Aquele que figure, mesmo que temporário e sem remuneração, ou pode ser até um agente que só foi prestar um serviço, exemplo, temporariamente, de confiança, carga de confiança, ou, todos cometem abuso de autoridade. Assim, vamos ficar para o comentário da questão. Comentário da questão. É sujeito ativo do crime de abuso de autoridade qualquer agente público, servidor ou não, da administração direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, e do território compreendendo, mas não se limitando. Vai ter aqui alguns membros, como está falando. Parágrafo 1, preste atenção. Parágrafo 1. Reputa-se agente público, para efeito desta lei, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função em órgão ou entidade abrangido pelo caput deste artigo.
Assim, iremos para a nossa terceira questão. Questão 3. Com relação aos efeitos da condenação por crime de abuso de autoridade e as penas restritivas de direito previstas na lei, assinala a opção correta. A. A prestação de serviço à comunidade, prevista como pena restritiva de direito, só pode ser aplicada de forma cumulativa com outra pena restritiva de direito. Não. Aqui torna a nossa questão errada, porque pode ser independente ou cumulativa. B. A perda automática do cargo da função pública ou do mandato eletivo ocorrerá quando houver condenação por crime de abuso de autoridade, independentemente da residência. Não, depende da residência. C. A reparação dos danos causados pelo crime de abuso de autoridade é obrigatoriamente fixada de ofício pelo juiz na sentença, independentemente de requerimento do ofendido. Não, está equivocada. D. A inabilitação para o exercício do cargo, mandato ou função pode ser aplicada com efeito da condenação, desde que não ultrapasse o período máximo da pena em abstrato. Deixarei aí. É a suspensão do exercício do cargo, da função ou do mandato eletivo poderá ser aplicado com pena restritiva de direito, pelo prazo de 1 a 6 meses, com perda dos vencimentos e das vantagens, podem ser como autônoma ou cumulativa. Gabarito, letra E. É isso mesmo, como nós falamos. O S de suspensão vai com os 6 meses. Entendeu? A D está equivocado porque desde que não ultrapasse o período máximo, não o período máximo da pena abstrata. É 5 anos, mano. 5 anos. A lei não prevê isso. Assim, vamos para o comentário da questão. Como eu falei, gabarito letra E. A, errada, porque não precisa ser cumulativo, pode ser autônomo também, como independente. B, errada, a perda do cargo não é automática, como eu falei, deve haver a reincidência em abuso. C, a fixação da reparação do dano nem sempre será de ofício, depende do requerimento ou provas. A inabilitação pode ser aplicada por até 5 anos e não limita apenas em abstrato, mas apenas em caso de reincidência. E a E, como correta, a suspensão do exercício do cargo, da função do mandato poderá ser aplicada como pena restritiva de direito pelo prazo de 1 a 6 meses, com perda do vencimento e das vantagens, podendo ser autônomo ou cumulativa. Tá? Correto? Vamos para a próxima questão. Questão 4. Com base na lei de abuso de autoridade, assinala a alternativa incorreta. Sempre eu, quando eu faço questões de concurso, ou quando eu faço concurso, eu sempre circulo o incorreto. Se possível, eu circulo várias vezes e ainda boto assim, incorreta. Porque eu me lembro de um concurso em 2021 que eu reprovei por causa de uma questão no concurso. E quando eu fui revisar as questões que eu errei, eu passei despercebido 2 questões assim, porque eu não vi o incorreto. Aí hoje, todo concurso que eu faço, eu circulo bem muito assim, incorreto. Ele quer o que? É incorreto. Assim, iniciaremos a nossa questão. Tratando-se de um dos efeitos da condenação, a inabilitação para o exercício de cargo, função, mandato ou função, pelo período de 5 a 10 anos. Não, nós vimos até o máximo é o quê? 5 anos. B. As penas restritivas de direito podem ser aplicadas autônoma ou cumulativamente. Ele quer incorreto, então B está correta. C. As penas previstas nesta lei serão aplicadas independentemente das sanções de natureza civil administrativa cabíveis. E também está certo? D. As notícias de crime previstas nesta lei, que descreverão falta funcional, serão informadas à autoridade competente com vista de apuração. D está correta. Ele quer ir correto. Então, nosso gabarito é a letra A. Por quê? É o máximo 5 anos. Pegou o bizu, né? Aí vimos o bizu. Comentário da questão. Como falei, gabarito letra A. São efeitos da condenação, tornar certa a obrigação de reparar, devendo o juiz a requerimento do ofendido, fixando na sentença o valor mínimo para reparação do dano, pela infração, considerando prejuízo por ele sofrido. A inatilação para o exercício do mandato da função é de 1 a 5 anos, a perda do cargo da mandato da função. O inciso 2 e o inciso 3, cabe deste artigo são condicionados à ocorrência de reincidência do crime de abuso de autoridade e não são automáticos, devendo ser declarados e motivados na sentença. Assim, vamos para a próxima questão. 5. Julgue o item a seguir a respeito dos crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente e na Lei de Abuso de Autoridade e na Lei de Antidrogas. Constitui crime de abuso de autoridade o ato de o agente responsável por investigação antecipar por mero capricho ou satisfação pessoal. Aqui nós temos a finalidade, né? Mero capricho e satisfação pessoal. Via rede social, atribuir de culpa à pessoa investigar antes de concluir as apurações formalizadas do acusado. Aqui está correta essa coisa. Vamos para o comentário da questão.
comentário, certo? Aqui o artigo 1 fala que, nesta lei, os crimes de abuso de autoridade cometidos por agente do servidor ou não, que no exercício dessas funções, o de a pretexto e a exercer o abuso de autoridade que lhe tenha sido atribuído. E aqui é o artigo que fala sobre a questão. Antecipar o responsável pela investigação por meio de comunicação, inclusive rede social, atribuindo a culpa antes de concluído as apurações e formalizar a acusação. Detenção de 2 anos. Nós sabemos que o máximo é o quê? O máximo é 4 anos. Exatamente. Vamos para a próxima questão. Questão 6. Tendo em conta a Lei 13.869, que tipifica os crimes de abuso de autoridade, assinala a alternativa correta. A. Os crimes nela previstos, sem exceção, podem se caracterizarem exigindo do autor uma finalidade específica. Aqui está o nosso gabarito. Sim, como nós falamos no nosso breve resumo, exige do autor, sim, uma finalidade específica. Assim, iremos ver o erro das demais questões. Os crimes nela previstos somente pode ser praticado por agente público, servidor ou não. Está errado. Prevê como pena restritiva de direito a suspensão de exercício do cargo, da função ou do mandato, sem prejuízo do recebimento dos vencimentos, perdendo-se, contudo, eventuais vantagens. Pode ou não. Ele pode perder as vantagens ou não. Não é fixado nisso, não. Errado. D. São efeitos da condenação, aí na habilitação para o exercício do mandato da função pelo período de 1 a 5 anos, condicionado, no entanto, à ocorrência da reincidência. Em qualquer crime. Não, em qualquer crime, não. Então, errado nessa questão. Até aqui estava certo. Mas em qualquer crime, não. Todos os crimes dela previstos são de ação pública, com exceção do crime. Eu acho que essa daqui essa questão aqui ficou cortada. Então, enfim. 6. Gabarito, letra A. Iremos para o breve comentário. Como eu falei, gabarito, letra A. Artigo está nele define os crimes de abuso de autoridade cometido por agente público, servidor ou não, que, no exercício de suas funções, o pretexto de exercer abuso do poder que lhe tenha sido atribuído. As condutas descritas nesta lei, quando praticadas pelo agente com finalidade específica de prejudicar, beneficiar, é o tal do MPD, né? Que é quando se praticado pelo agente para prejudicar, para beneficiar, terceiro ou por mero capricho de satisfação pessoal, mero capricho aqui. Então, iremos para a próxima questão. 7ª questão. Acerca dos crimes de abuso de autoridade e dos definidos e das definições constantes, o item subsequente. Um dos efeitos da condenação pelo crime de abuso de autoridade é a perda do cargo público. Porém, neste efeito somente ocorrerá em caso de reincidência em crime desta mesma natureza. Aqui está correto, como vimos. Um dos efeitos da condenação para a perda do cargo não é automático. Ela não perde o cargo. Fica acondicionado o quê? A reincidência. Assim, iremos por comentar da questão, gabarito da questão, gabarito certo. Artigo 4, torna-se certa a obrigação de indenizar, inaptação, perda do cargo ou mandato da função. Fica o quê? No inciso 2 ou 3 do capítulo deste artigo, são condicionadas à ocorrência de reincidência do crime de abuso de autoridade. Não são automáticos, devendo ser declarados e motivados na sentença. E assim, vamos para a próxima questão. 8ª questão. O povo, quando vê uma questão assim, ele já toma logo um susto. Tenha calma. No resumo, lá nós colocamos que a pena máxima é de 4. E nós sabemos que é de 6 meses a mínima. Nós sabemos que a mínima é de 6 meses, é a máxima de 4, e todos os crimes são de detenção mais multa, então já podemos escolher algumas alternativas, como a A, a C. E nós sabemos que o máximo é quanto? É 4 anos. A B, ela fala que é 5 anos. Não, então a B errando, sobrando só a D como nosso gabarito. Né? Assim, vamos para o comentário da questão. Comentário da questão, gabarito, como eu falei, D, detenção de 1 a 4, mas multa. Próxima questão. Próxima questão, 9. Tendo em conta da lei de abuso de autoridade, assinala a alternativa correta. Tipifica como crime o cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar após as 20 horas, não, após as 21. Antes das 6, não, antes das 5. 5 horas. B. Prevê como pena restritiva de direito, substituir da pena privativa de liberdade a suspensão do exercício do cargo da função mandato de 1 a 6 meses, como já falamos. 1 a 6 meses, sem receber vencimentos e vantagem, aqui está correto. De 1 a 6 meses, suspensão, o S de suspensão, mais o S de 6. E os gabaritos, a letra B. C. Tipifica como crime
a omissão de dados ou divulgação de dados incompletos, ainda que por culpa não, todos os crimes previstos da nossa lei de abuso de autoridade são dolosos. D. Tipifica como crime a negativa de acesso a autos de investigação de infração penal e a excluindo a divulgação para infração civil errada. Prevê como efeito da condenação a perda do cargo do mandato da função sendo automático. Não, não é automático. O juiz tem que motivar na sentença. Então, nos gabaritos é letra B, iremos com breve comentário. Gabarito, como falando. B. As penas restritivas de direitos substitutivas da privativa da liberdade previstas nesta lei são prestação de serviço à comunidade, né? Suspensão do exercício do cargo da função do mandato pelo 1 ou 6 meses, com perda dos vencimentos e das vantagens. Garantindo, parágrafo 1, as penas restritivas de direito podem ser aplicadas autônomo ou cumulativamente. Suspensão. C. S. 6 meses. I. E 5. Assim, vamos para a última questão. Última questão. No que se refere aos crimes de abuso de autoridade, assinala a alternativa correta. João foi julgado e condenado por crime de abuso de autoridade, que ocasionou dano a terceiro. A sentença proferida contra João deverá obrigá-lo a indenizar o dano causado pelo crime. Gabarito A. Ele tem a obrigação de reparar o dano. E B. A inabilitação para exercício do cargo, mandato ou função pelo período de 1 a 10 anos. Não, 10 anos nós já vimos que é 5 anos. Então, aqui para nossa B, ela é equivocada. C. Não poderá perder o cargo, mandato ou função e dizer que praticou o crime de abuso de autoridade. Errado. D. Faz coisa julgada somente no âmbito civil. Não. A sentença aqui reconhecer ter sido o ato praticado em estado de necessidade? Não. Administrativo também. Assim, vamos para o nosso comentário da questão. Artigo 4º, como eu falei, ele tem a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, devendo o juiz, a requerimento do ofendido, fixar a sentença no valor mínimo para a representação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos ou eles sofridos. Perda do cargo. 8. Faz coisa julgada tanto em civil, ainda como administrativo e disciplinar, como eu falei. A sentença penal que reconhecer de ter sido o ato praticado em estado de necessidade, legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular de um direito. Assim, terminamos mais uma bateria de questões. Não esqueça de deixar seu like, se eu gostei, compartilhe com seus amigos, pegar a dica, pegar esse resumo bom, esse resumo aqui é dos meus erros. Aqui eu fiz mais de 1000 questões e fui reparando que cada banca, ela cobra de um jeito diferente e o que é mais cobrado eu botei naquele resumozinho. Então, vamos lá, vá e vença.